Dia de muita consternação e tristeza para quem, assim como nós, ama o jornalismo, né? Então, em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade, os sentimentos aí, a família. Me lembrou muito quando eu estava vendo a repercussão de tudo isso, né, na mídia, Edgar, e especialmente nas redes sociais, que é uma área pela qual eu tenho bastante interesse, curiosidade, na verdade, daquele papo que a gente trouxe há alguns dias sobre as duas naturezas propostas pelo Edmund Burke, né, que foi aquele filósofo e político irlandês do século XVIII, pai do conservadorismo. Ele falava que a primeira natureza diz respeito à essência humana, né, então apreço à liberdade, repulsa ao sofrimento. Já a segunda natureza são aquelas questões de opinião. Então, a segunda natureza, obviamente, numa relação hierárquica, ela é menor. Divergências políticas e filosóficas, elas acontecem. Eu tinha as minhas com esse grande jornalista Boechat, para ficar em duas aí, já que a gente teve aí a frase da esposa dele, ele era ateu e eu não sou mais, eu sou cristão. Ele era desarmamentista e eu não. Só que a morte, especialmente uma morte trágica e precoce, como foi esse caso, é daqueles momentos em que a gente tem que se conectar com a nossa primeira natureza, né? Então, colocar qualquer diferença de lado, exercitar a nossa empatia e encontrar os denominadores comuns, né? Isso que nos torna mais humanos. Então, eu vou lembrar sempre da coragem, da independência do jornalismo dele. Eu vou sempre relembrar desses vários relatos dos colegas de trabalho, em especial do Augusto Nunes, que falou de como Boechat era um homem verdadeiro e generoso. E vou rezar para que ele seja recebido por Deus aí no seu amor infinito, até porque era um homem que praticava o bem. Mas esse sou eu, né, Edgar? Esse sou eu, você, nós aqui, em contato com a nossa primeira natureza. Aliás, nós e milhões de brasileiros. Porque o mau caratismo do jornalismo tóxico desconhece limites. E aqui eu queria falar em um tipo especial de jornalismo tóxico que envenena, que contamina, que é o jornalismo abutre. Poucas horas depois da morte do Ricardo Boechat, o BuzzFeed, que é um site caça-clique progressista, publicou o seguinte tweet, abre aspas: o jornalista Ricardo Boechat, que morreu hoje em um acidente de helicóptero, criticou duramente Jair Bolsonaro em 2016. Esse tweet era acompanhado de um vídeo editorial muito crítico, como era da natureza desafiadora do Ricardo Boechat, a uma fala do então deputado federal. Lógico que isso pegou super mal e a emenda saiu ainda pior que o soneto, porque 40 minutos depois eles publicam outro tweet dizendo: em 2016, Boechat criticou o ex-presidente Lula, que havia declarado: não tem uma viva alma mais honesta do que eu. Nesse caso, disse Boechat, também é uma das mais ignorantes de todas, porque não sabia de nada. Você vê, tentar corrigir um erro, errando mais ainda, né? Errar é humano, errar de novo, insistir no erro é burrice e uma falta de sensibilidade. Na verdade, é nojento, mas o uso político da morte de um colega de profissão não chega, acho que nem aos pés da nota que foi publicada em outro site caça-clique, que é o Catraca Livre, pelo Gilberto de Menstein. O título dessa nota é Ricardo Boechat é a pior perda na era Bolsonaro. E eu já fiquei revoltado ao ler as tags dessa nota. As tags eram Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Ricardo Boechat. As tags são aquelas marcações que você usa para indexar a notícia e fazer ela ser localizada nas ferramentas de busca. Abre aspas para Gilberto de Menstein. Em qualquer momento, Ricardo Boechat seria uma perda profissional, ainda mais grave na era Bolsonaro. A era Bolsonaro é a era da ameaça ao jornalismo independente. A liberdade de expressão é vista com desconfiança. Somos acusados de ser inimigos do povo, urubus malandros, picaretas, né? Enquanto a gente tinha um jornalista militante falando isso, a gente viu N figuras amplamente criticadas pelo Ricardo Boechat, né, apoiando, se solidarizando com a família e prestando aí homenagens à figura desse grande jornalista. Que ótimo, eu acho que a gente tem mesmo que pensar em figuras que estão enaltecendo a figura do Ricardo Boechat e não se preocupar justamente hoje, que é um dia de luto para a imprensa, em atacar a imprensa. Aliás, se é pra gente sair atacando as pessoas ou criticando as pessoas, eu acho que a gente tem que criticar uma grande parte de pessoas
que estão junto com o governo que foi criticado ou não. Aliás, é péssimo ter que politizar isso hoje de qualquer maneira. Fefito, hoje é um dia de luto para o bom jornalismo, não para esse jornalismo militante, Caio, hoje que ninguém é um dia aguenta de luto mais, todos os jornalistas. que vomita conclusões sem estar embasado em fato. E hoje é um dia de luto que lamenta profundamente a quantidade de pessoas que está comemorando a morte dele em nome de um pastor Justamente X ou a Y, imprensa tinha que dar como tem exemplo. acontecido. E é impossível, é inacreditável que você vá defender essas publicações do BuzzFeed e da Catraca Livre. Eu não estou defendendo ninguém, Caio. Então, o que eu estou aqui dizendo é que hoje é o dia de a gente enaltecer a figura do Boechat. Mais do que sair criticando a imprensa, porque você está falando que a imprensa está politizando tudo, você está politizando do mesmo jeito, De forma Caio. alguma, eu estou criticando a imprensa que politiza. De forma alguma. De forma alguma, minha fala é no sentido de criticar a politização que foi feita em cima do Ricardo Boechat. Se eu não puder fazer isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Porque todo mundo, porque nesse espírito corporativista que existe, todo mundo passa pano para esse tipo de jornalismo militante. E outra coisa, falar em liberdade de expressão, falar em liberdade de expressão, né, como dá a entender o senhor Gilberto de Menstein, ignorando tantas propostas que, graças a Deus, não foram vitoriosas, de regulação social da mídia, por exemplo, né, e se para ele serviu a carapuça de, como ele diz, abre aspas, inimigo do povo, urubus malandros e picaretas, beleza. Eu acho, como eu aprendi com o professor Augusto Nunes, que adjetivo no texto é muleta. Então, fica a cargo aí do ouvinte da PAN para fazer a adjetivação que ele achar melhor em relação a esse tipo de imprensa. Adjetivo na voz também é muleta, e você usa um monte. Fefito. Então, peraí. Então, não vamos julgar a imprensa, que você está junto da imprensa agora, Caio. Você está fazendo jornalismo opinativo junto com todo mundo. Você pode ser formado em direito, mas nesse momento você está num programa jornalístico. Sim, então, o que isso tem a ver com o que eu falei? Eu estou te colocando no mesmo saco. Porque não adianta você criticar a imprensa dizendo que adjetivo para a imprensa é muleta, quando você está fazendo a mesma coisa. Mas ainda bem que tem alguém na imprensa fazendo autocrítica, né, Fefito? Porque só você está certo? Não é. Eu estou fazendo uma crítica, eu não estou falando que eu estou certo, eu estou mostrando outro lado do que é a verdade. E é a partir de diferentes pontos de vista que a gente consegue ter uma visão objetiva do que é certo, do que é errado e formar a nossa opinião. Agora, deveria ser nessa bancada, deveria ser ponto pacífico que o Gilberto de Menstein fez é incorreto. Você não acha que é incorreto o que ele fez? Você não acha que a postura do BuzzFeed foi nojenta? Caio, sinceramente... Sim ou não? Eu não parei para analisar o comportamento da imprensa pelo simples fato... Você teve fato... minutos aqui para analisar a frase que eu falei. Caio, antes de você me colocar em qualquer tipo de saia justa julgamento, eu não parei... É uma questão simples de sim ou não. Eu tô tentando falar agora. Era você que reclamava das minhas interrupções. Você me interrompe o tempo todo. Eu tô simplesmente mimetizando seu comportamento. Peraí, só um pouquinho. Então agora vamos encerrar o que eu tô falando? Você fez uma colocação, o Fefito tá tentando explicar o que ele pensa a respeito. Vamos ouvir todo mundo. O Vini também quer falar. Todo mundo é livre para criticar a imprensa no dia que for, mas existem dias em que é muito mais importante você celebrar a memória de um homem do que qualquer outra coisa. É óbvio que eu tenho 1000 críticas à cobertura da imprensa, seja na morte do Boechat, ou seja na morte de qualquer outra pessoa, ou seja em qualquer assunto político. Mas, sinceramente, eu acho muito contraditório você falar de politização da morte de alguém quando você está fazendo exatamente isso agora. Estou despolitizando a morte. Você está politizando. Você está politizando. Despolitizando. Fazendo uma crítica, fazer uma crítica à politização não significa politizar para outro lado. Essa é a dificuldade que você tem que entender, que desideologização não é a mesma coisa que ideologização, que combater a doutrinação, que combater a doutrinação não significa doutrinar em sentido oposto. Você está confundindo Deixa eu só colocar uma coisa. Será que o BuzzFeed, não sei, o Catraca Livre, que você citou aí, não estava querendo exatamente ressaltar uma qualidade que o Boechat tem como jornalista, fora da bolha, que destoava do senso comum e era capaz de criticar tanto o governo que está aí, quando tem que ser criticado na visão que ele tem da verdade, e o governo passado, do Lula, como o BuzzFeed fez na sequência um post também. Será que ele não queria dizer? O Boechat é um cara diferenciado por isso, porque ele não está na bolha. Ele não está falando junto de uma horda que fala em uníssono. O Boechat está perseguindo uma verdade que ele acredita e que ele quer passar para os fãs. Eu acho que quando você... Como é o nome do cara que você citou aí? No livro, o cara que você citou no livro, que tem a parte primordial do ser humano. O Burke.
O Burke, nessa citação, o Boechat, na posição aqui de âncora, falaria, peraí, o que você quer dizer com isso aí? Vamos falar a linguagem que as pessoas entendem. E aí eu te passo o seguinte, cara, eu respeito teu ponto de vista, você está trazendo um ponto de vista que tem a tendência ideológica que você crê e acredita. Tá tudo certo quanto a isso. Agora, a questão é você trazer com esse viés e tentar impor uma hegemonia de pensamento nessa bancada. Porque quando você fala, olha, eu acho que todo mundo deveria analisar este post do BuzzFeed dessa ótica de um jornalismo XYZ. Eu vejo como uma liberdade de expressar o que ele está pensando e colocar um post que reflete, na verdade, uma personalidade de um jornalista admirável que estava entre nós e não tinha ligação a uma tendência ideológica, a uma bolha que defende a direita ou defende a esquerda. Ele está exercendo a sua liberdade, assim como o BuzzFeed faz, quando põe um post dizendo que ele criticou o Bolsonaro e põe um post que ele criticou o ex-presidente Lula. Me parece que está tudo equilibrado aí. Fica muito claro pelo encadeamento dos fatos que o post do Lula, ele segue simplesmente devido à repercussão negativa imediata. Mas é uma dedução, que houve, né? Não, e também a crítica não foi só ao BuzzFeed, mas também foi ao texto do Dimenstein, que eu li a aspas aqui, que realmente aí não, é um grande absurdo. Mas justamente o que me agride mais, o que me atinge na primeira natureza, né, por assim dizer, para fazer o gancho com o comentário e com a teoria do Edmund Burke, é a politização em cima de um jornalista que se caracterizava justamente por isso tudo que você falou, pela independência. Então você vê a figura de um cara ser apropriada para fazer uma crítica política, é péssimo. Se a gente não puder falar isso, eu assumo o risco de ser mal interpretado na minha boa intenção. Agora, eu não vou deixar passar batido uma grande injustiça que foi cometida contra a memória do Boechat, seja pelo BuzzFeed, seja pelo Catraca Livre, que estão sim praticando jornalismo abutre.